Boa noite, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, né, para quem está aí do outro lado, em outros lugares. E hoje a gente vai aqui falar de Hebreus 4 e 5. A gente está aqui com pessoas especiais, né? Aquilo fazia tempo que a gente não tinha um podcast junto, né? Então, hoje contamos aí com a presença do Áquila e do Edmar. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, Suzy. Boa noite, Edmar. Verdade, Suzy. Estava com saudade aqui de conversar contigo sobre algum dos livros da Bíblia, né, que a gente já compartilhou momentos aí de conversa, de reflexão. É a primeira vez falando em Hebreus com vocês. Eu espero que seja um momento prazeroso ou confrontador, pelo que parece vir pela frente, mas de qualquer forma que possa nos ajudar a amadurecer nessa caminhada. É um prazer também estar com a Edmar, a primeira vez que a gente compartilha um momento aqui nos podcasts da IBNU. Prazer, Edmar, estar contigo e boa noite, dia, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Oi, boa noite. Aqui na nossa aventura, navegando em Hebreus. Bom estar com vocês. É um prazer, Áquila, conhecê-lo. Su, é sempre Oi. prazeroso conversarmos sobre a Bíblia, né? Sempre um momento muito agradável, essas nossas conversas. É verdade, muito bom. E hoje, para falar dessas coisas agradáveis, a gente vai falar sobre algo bom mesmo, descanso, que a gente está precisando muito, né? A gente vai falar no capítulo 4. A gente começou semana passada aí com o Dilean e com o Jonatas falar sobre essa questão do descanso. Mas Áquila, aí, Edmar, parece que esse descanso é um pouquinho diferente, né? Esse descanso que está falando no capítulo 4 não é bem assim, ficar de boa na lagoa, né? A gente colocar as pernas para cima. Parece que não é bem isso que fala, né? Então, quando o texto traz essa questão, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Essa questão da falha, essa questão de não entrar no descanso de Deus, parece que é levantada de uma maneira forte aqui. E aí fala: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, né? Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Aí fala sobre essa questão: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É muita coisa, né? Vamos por partes. Áquila, Edmar, ajuda a gente aí. Que descanso que é esse que Deus, né, traz para gente e vem através da promessa? E assim, ele diz: não pense que vocês falharam. Então, não sei, para mim, é quando você olha a primeira vez e você não está contextualizado, parece que uma coisa não se encaixa na outra, né? Parece que a gente está aí meio que boiando. Em vez de nadando direitinho, a gente está boiando. O que acontece aqui? Que descanso que é esse, gente? Começa aí, Bom, Áquila. eu acho que a gente precisa ver as mensagens, as referências que o texto traz a diferentes momentos da história do povo, né? E a diferentes momentos que Deus estabeleceu como descanso para o povo de Israel. A gente tem tanto menção ao descanso sabático, a ideia do sétimo dia, princípio de 6 dias de trabalho em um de descanso, começa lá no Gênesis, Deus trabalhando durante a criação em 6 dias e descansando no sétimo. Depois a gente tem isso renovado para o povo de Israel, que deveria descansar como uma lembrança que o próprio Deus descansou, como também uma lembrança de que Deus os havia libertado com uma promessa de descanso. E isso puxa o segundo assunto, que é o povo de Israel esteve vagando no deserto durante 40 anos e a entrada na Terra Prometida também foi interpretada como um tempo de descanso, né? Então, aquilo que a figura de Josué nos relembra e evoca é esse descanso pela entrada da terra.
Mas o texto trata de um terceiro tipo de descanso e coloca um descanso no tempo futuro, como se tanto Josué e o povo de Israel não tivessem desfrutado desse descanso de Deus, como o salmista também, e o livro de Hebreus faz referência a vários salmos diferentes, e estivesse apontando para um tempo em que nós entrássemos no descanso de Deus e isso fosse um motivo para que estivéssemos atentos, para que não nos assemelhássemos àquela parte do povo que durante os 40 anos que estavam no deserto não creram que chegaria o tempo do descanso, que caíram na murmuração, na descrença, na ofensa a Deus e a advertência constante de Hebreus é: vocês precisam permanecer firmes na fé, permanecer com a esperança viva de que chegará o tempo em que entraremos nesse descanso. Nesse descanso. Então, me parece muito claro que o foco principal aqui de Hebreus é o tempo do descanso, em que Deus irá consumar a sua obra, e aí trazendo para uma mensagem mais próxima dos evangelhos, de que o reino de Deus irá se estabelecer plenamente. Chegará o tempo em que todas essas batalhas que podem trazer desânimo, podem fazer alguns perderem a esperança, cessará. Todos os inimigos serão submetidos aos pés do Messias, e aí começará a plenitude desse período de descanso que é a eternidade. Mas eu acho que o contexto, né, de perseverança tão presente em Hebreus nos mostra que descanso é esse, quando a gente não vai estar enfrentando essas coisas. Né? É interessante, né? Aquela contextualizou, vindo lá do passado, apontando para o futuro. E Hebreus é esse livro desafiador, que ao mesmo tempo que ele aponta para o futuro, ele também vai conectar com essa história do passado. Então, o tempo todo ele está fazendo o link com o passado de Israel, com as promessas ditas anteriormente, mas apontando para o futuro. Em relação ao descanso, né, que Acla muito bem contextualizou, desde o Gênesis até ali a entrada na Terra, mas o desafio que me chama a atenção em relação a esse descanso é o desafio presente para aquela comunidade de fé, onde ele vai dizer hoje, lá no versículo 7, ele estabelece outra vez um tempo determinado, chamando hoje. Então, ele falou do passado, do futuro, e eu quero ancorar aqui no presente, quando ele vai fazer esse link, né, apontando para o futuro, mas isso tem implicações no hoje, no que vocês estão vivendo hoje, no que é desafio para vocês hoje, no que vocês estão enfrentando hoje. É importante que vocês entendam o descanso, e aí ele diz, não quero que, como você leu lá, Suzy, não quero que vocês pensem que falhou, né, como eles, porque lá no deserto, ali em Cádiz Barnea, vocês falharam pela desobediência, acho que você vai falar lá na frente, mas hoje tem um tempo determinado para vocês se posicionarem em relação a esse descanso. Hoje, no que vocês estão vivendo, é possível, por conta, né? E aí vem toda a obra de Jesus Cristo, que é superior, que já vem sendo falado nos podcasts anteriores. Hoje é possível desfrutar, é possível vislumbrar, é possível já ter, se eu posso dizer assim, respingos desse descanso, desfrutando aqui, no meio de tudo que vocês estão vivendo. Tem um descanso preparado para Deus hoje, mas na frente ele vai dizer, fazendo citação também do Antigo, se vocês ouvirem a sua voz hoje, não endureçam como eles o coração de vocês. Hoje, abram o coração para esse descanso. Então, é um descanso que está implicado com a promessa do passado, aponta para o futuro, mas nos desafia hoje. É bem interessante a gente pensar nessa questão do descanso, né? Que nem vocês falaram. Na verdade, ele tem uma amplitude tão grande, né? Do que significa esse descanso. Mas é muito legal aqui, se a gente olhar o texto direitinho, ele fala sobre a questão da fé, ele fala sobre descanso e fé, ele fala sobre descanso e a questão da desobediência, né, da obediência à desobediência,
E aí ele vai falar sobre a questão das obras, né? Então é interessante que ele traz essa alusão né, do sabático do negócio, mas a gente precisa entender realmente o que esse contexto está trazendo. Vocês lembram? Vamos lembrar de novo que Hebreus ele está desde o início, ele não foi direto no assunto, né? De falar sobre Jesus, que é superior aos anjos, que é superior a Moisés, que é superior à lei, que é superior, né? E aqui ele está trazendo Jesus agora de uma forma diferente, como superior, como assim, como se o descanso máximo é ele quem dá, né? Então, primeira coisa a gente pensar. E a segunda coisa a pensar é por que ele fala de fé e descanso? Por que ele fala de desobediência e descanso? Por que ele fala da questão das obras e descanso, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender um pouquinho que esse descanso não é só um descanso, por exemplo, eu vou descansar em Deus, né? Eu vou tudo isso que a gente está acostumado um pouquinho a falar sobre descanso, né? E em Deus, mas está falando justamente sobre a questão da salvação. A salvação aqui é muito nítida, muito clara, porque não é pelas nossas obras, a gente precisa, a aliança foi feita, né? A promessa foi dada. O problema é que ninguém ouviu aquela que é a palavra de Deus, ninguém ouviu essa palavra, que vai, depois ele vai falar sobre isso de uma maneira mais clara. Mas as pessoas não ouviram essa palavra, não creram nessa palavra, né, que é a promessa. Depois, elas desobedeceram a essa palavra, né, sobre a salvação que Deus estava trazendo, e depois ele fala sobre a questão das obras. Vamos parar, pessoal. Não é a nossa obra que leva à salvação, a esse descanso, né? Um descanso que é efetivo, um descanso que não é apenas, é muito maior do que você apenas entrar numa terra prometida, é muito maior do que um sabático, né? Um descanso assim do corpo físico, né? É muito maior que isso, é um descanso no sentido de realmente tudo aquilo que eu deveria fazer, eu deveria pagar, eu deveria fazer, Jesus está cumprindo tudo isso de uma maneira superior e muito melhor, né? Por isso que esse texto é um texto muito especial. E aí o que ele chama, quando a Edmar falou, né, da questão do hoje, está falando, pessoal, isso não foi lá só para os antepassados, quer dizer, eles falharam, eles não conseguiram entrar, eles não creram, eles desobedeceram, mas eu estou falando para vocês hoje, né? É como se renovasse essa aliança, esse momento da promessa para esse povo, falando, pessoal, vocês não estão entendendo, né? Agora vocês precisam entender quem é esse Jesus que traz o descanso verdadeiro, né? O descanso da sua obra, descanso do pecado mesmo, de todas as coisas, né? E ainda tem a questão futura, não é só agora, mas tem a questão futura também. Então é bem interessante a gente parar e ler assim, nos detalhes, né? Esse texto, que ele traz uma riqueza muito profunda e grandiosa. E aí é bem legal, né? Se vocês quiserem trabalhar um pouquinho algumas partes, as citações, mas é bem legal como termina esse pedaço, né? Que fala sobre o descanso, né? Sobre a palavra. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar ou decorou, né? Na escola dominical a gente não decorava os textos, né? E a gente decorava esse texto, né? Falava: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ele penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É uma palavra bem forte, né? Sobre
sobre essa questão da palavra. O que vocês podem dizer? Por que ele está finalizando aqui essa questão e falando sobre a palavra? Que a gente acaba interpretando outras coisas, a gente pode até comentar aqui, mas o foco aqui é a palavra, né? Bom, achei bastante interessante relendo esse capítulo 4 de Hebreus, a sequência de causa e efeito que o autor coloca aqui. E inclusive nessa passagem que você mencionou, começa assim, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É como trazendo uma relação de consequência e causa para aquilo que ele estava falando antes. Como é que a gente entende esse versículo da efetividade da Bíblia, do poder da palavra como um todo, de fazer divisão, de sondar o coração humano, de revelar as coisas, em relação a essa conversa toda sobre descanso? Eu acho que tem a ver com esse exercício de fé que é tão caro para Hebreus, que é a obra que lhe permite entrar no descanso de Deus não é a obra realizada pelo próprio indivíduo, mas é aquilo que a palavra provoca como uma reação ao ser humano. A palavra provoca em nós uma resposta de fé ou não. E a advertência do autor de Hebreus é: permaneçam na fé. Cuidado para que vocês não desistam e caiam na tentação de serem desesperançosos. É o que está no versículo 11, né? Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e ele segue. Parece ser que a palavra é aquilo que tem condições de manter aquelas pessoas nessa condição de uma fé viva, de uma fé capaz de lidar com os desafios que eles enfrentavam. E um pouco mais à frente, no fim do capítulo 5, a gente vai ver que um dos desafios era justamente a imaturidade ou a falta de desejo, de vontade de compreender aquilo que significava a revelação da pessoa de Jesus Cristo em relação àquilo que estava anunciado no Antigo Testamento. É importante saber que palavra é essa que o autor de Hebreus está falando. Certamente não é a Bíblia como um todo que temos hoje em mãos, porque ou outros livros foram compostos, muito provavelmente depois de Hebreus, ou o próprio autor de Hebreus não tinha contato com todos os livros que tinham sido escritos, que fazem parte do Novo Testamento até aquele momento. Então, certamente, muito do que está sendo referido aqui é o nosso Antigo Testamento. Mas, muito obviamente, ele também conhece a vida e o ministério de Jesus, o que levanta a possibilidade de que ele teve contato com os materiais do Evangelho, dos Evangelhos, ou alguns deles, né? Então, parece que palavra é tanto Antigo Testamento quanto a reinterpretação do Antigo à luz da pessoa de Jesus, compreendendo finalmente o que aquelas profecias queriam dizer e tal. E aí, quando eles olharam para a vida, ministério de Jesus e implicações da vida e ministério de Jesus, o autor de Hebreus fala: o poder dessa palavra é de revelar todo o nosso coração, de dividir cada uma das nossas intenções, aquilo que fazemos de certo, de errado, os juízos que fazemos a respeito da ação de Deus, a presença do mal, o efeito do pecado, e o poder de renovar nossa caminhada está diante do poder dessa palavra. Então, o encorajamento do autor de levantar e sustentar aquela comunidade está em torno desse grande poder da palavra em relação à resposta de fé. Parece que o ponto central para saber o motivo desse pois aqui é justamente que a condição de fé vem mediante a palavra, e a palavra é o que permite que vocês entrem nesse descanso. Ou a fé é o que permite que vocês entrem nesse descanso. Do princípio ao fim, é pela fé. E aí volta, né, às origens do povo de Israel, em Abraão, que creu, isso lhe foi acreditado como justiça. Paulo vai desenvolver isso em Romanos, enfim, parece que existe uma relação muito próxima em ouvir a palavra, ser transformado pela palavra e responder em fé. E me surpreende, provavelmente também na caminhada de vocês, o poder que a palavra provoca na vida de alguém que foge a vida toda do encontro com Deus, mas não consegue resistir à força dessa palavra. É o que Hebreus está descrevendo aqui. A pessoa que se encontra com a mensagem
do Evangelho, que descreve tão profundamente a condição humana do mundo e de Deus, ela tem a sua vida atravessada por uma espada, que é a imagem utilizada por Hebreus aqui. É, você contextualizou essa questão, digamos assim, literária, né? Biblicamente falando, e eu concordo com você exatamente aí, mas quando eu leio, eu também tenho uma impressão de que, além disso que você falou, ele é uma coisa que tem a ver com o próprio Deus, porque ele vai dizer que a palavra ela é viva, nesse poder transformador que você fala. Eu lembro muito de João capítulo 1, quando eu leio esse texto. Então, ele é a palavra também, a obra redentora é a obra que cumpre e que completa e que cabalmente dá forma na completude, na plenitude da palavra liberada de Deus, da palavra proclamada de Deus. Ele, então, essa palavra encarnada, e agora, aí, interagindo conosco, é possível ser transformado. No versículo 11 que você citou, dessa ideia da fé, do esforço, né? Do esforço de se direcionar para essa palavra, do esforço de interagir com essa palavra, do esforço de estar submisso a essa palavra com fé, para que ela seja capaz de ir tão profundo no meu ser, a ponto de fazer essa divisão do que é humano, do que é espiritual, do que é emocional, a ponto de transformar. Esse texto, apesar de a gente ter decorado, né, talvez eu mais do que vocês ainda não têm pertozinho da minha idade, no meu tempo era decorar mesmo, ali tinha que levar no outro domingo na ponta da língua, mas é essa ideia de que você interage tanto com essa palavra, porque você crê nela, a ponto dela penetrar em você, com essa linguagem, como Suzy disse, tão forte, de discernir, trazer o discernimento de um novo comportamento, de uma nova atitude, por esse esforço, mas por fé. Então, você é capaz de ser plenamente transformado, profundamente transformado por essa palavra e com a interação, com essa abertura para que ela seja esse agente transformador que não foi lá neles, porque eles não creram. Não foi lá neles porque eles não se esforçaram, não foi lá neles porque eles desobedeceram, eles foram rebeldes. Mas em vocês aqui, agora, no hoje, pode ser, se aproxime, se esforce, cuidado para não cair. E sabe o que é interessante? É que é um desafio, Suzy Áquila, para tantas pessoas, porque a gente está numa geração, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho muito por aqui. Talvez não aconteça por aí, mas por aqui, às vezes, eu tenho essa sensação. Talvez seja só uma coisa daqui, que as pessoas, elas estão meio que automáticas nessa aproximação, nesse esforço de estudo, até de crer mesmo na palavra. É como se houvesse um descaso de que a palavra é só um livro que eu leio quando eu vou ali num culto e que de vez em quando ela pode acontecer, e a gente vê às vezes o desespero, a desorientação, inclusive em relação à obra salvífica, à obra redentora de Cristo. Parece que se perdeu isso que o autor de Hebreus está desafiando. Então, a gente vê um desafio para aquela comunidade, né, ali de fé, aquela época, mas também a gente vê um desafio no sentido de aproximação, de esforço, com fé na interação com essa palavra, na submissão a essa palavra. É bem legal o que vocês falaram, né? Mas eu queria, antes da gente fechar essa questão da palavra, eu queria jogar para vocês aquela velha história, né? Muita gente pega esse versículo e quer descobrir em quantas partes é dividido o ser humano, né? E aí é até engraçado, porque se fosse assim, a gente poderia dividir até de outro jeito, né? Juntas e medulas, né? A gente é feito de juntas e medulas. Mas vamos só para também não dizer que a gente não tocou nesse assunto, o que a gente pode falar dessa questão da divisão? Será que o ser humano é dividido em
duas partes, né, que é material e imaterial, né, que englobaria aí alma e espírito, ou será que a gente é dividido em corpo, alma e espírito, em três partes? Será que vale essa discussão nesse momento, nessa palavra, nesse versículo, né? Comecei as outras vezes, eu vou deixar a Edmar falar primeiro. Eu vou falar a minha impressão do texto, né? A parte da problemática teológica eu vou deixar lá com todas as teorias para a Áquila. Mas essa questão do texto, quando eu percebo dentro do próprio contexto do descanso, de Hebreus, eu vejo muito essa questão que eu citei aqui, não como intenção desse autor fazer divisão nenhuma do ser humano, mas mostrar essa eficácia, essa eficiência profunda da palavra de transformação que a obra de Cristo traz. Até porque depois ele vai falar do sacerdócio. Então, é essa profundidade que a palavra é capaz de chegar no meu coração. Depois do 13, ele vai dizer, vai falar dos pensamentos, no finalzinho ainda do 12, dos pensamentos e intenções do coração. Então, é isso que está lá profundo, que pode me afastar ou me aproximar de Deus, do que é bom, do que é certo, do que é errado. Então, comparado ao povo de Israel. Então, é essa profundidade e capacidade que a palavra tem de transformação do meu ser, que só ela pode fazer nesse sentido que Hebreus traz, que pela fé, é óbvio, nessa obra redentora, que lá no Antigo Testamento eles não acreditaram, eles não confiaram, eles não exerceram, não se aproximaram com fé. Então, eu acredito que a discussão vai mais por aqui do que propriamente uma intenção do autor de querer provar as partes do homem, a divisão, mas a profundidade transformadora de fazer com que eu não caia, que eu esteja fortalecido, que eu tenha a minha fé diante das adversidades, das circunstâncias, da perseguição, a minha fé inabalável na obra que Cristo faz em mim. Mas deixa a Áquila polemizar. Eu quis escapar, você não deixou, hein, Edmar? Não, tu está aqui no texto. Eu acho que fica muito realmente complicado a gente usar esse texto como uma base para descobrir as supostas componentes humanas, porque isso assume uma certa literalidade em relação ao que a espada é capaz de fazer. E aqui a Bíblia, a palavra está sendo comparada com a espada. Assumindo uma postura mais literalista, o que nós queremos dizer com isso? Beleza, entre alma e espírito faria sentido nessa perspectiva espiritual. Temos corpo, alma e espírito, e a Bíblia é tão poderosa que faz separação entre alma e espírito. Mas se a gente continuar aplicando a imagem, o que significa que a palavra é capaz de separar juntas e medulas? Ainda que a gente atribua uma parte do corpo humano, sei lá, tendões para uma coisa, osso ou músculo para outra, a gente está querendo dizer que a Bíblia, se pregada corretamente, vai conseguir fazer um processo cirúrgico de separar essas partes? É claro que não é a perspectiva do autor aqui fazer uma comparação em relação a isso. Eu acho que o que a Edmar falou faz todo sentido em dizer que o que não pode ser dividido de nenhuma outra forma, que é a profundidade do ser humano, é acessado pela palavra, pelo poder da palavra. Mas a nossa tradição, ou as teorias que falam sobre o que compõe o ser humano, vêm bastante da tradição da teologia sistemática, que tenta encontrar as componentes claramente que compõem a nossa vida, né? E as principais teorias falam ou de duas partes em especial, que seria o corpo material e alma e espírito sendo a mesma coisa, então teríamos duas componentes de dicotomia, ou seria a parte material no corpo e a parte imaterial dividida em duas coisas, alma e espírito. E a alma seria um tanto quanto talvez mais ligado às questões emocionais, psicológicas, e o espírito a essa questão mais imaterial, eterna, e o que seria a dimensão supostamente mais próxima de Deus.
eu acho realmente difícil a gente ter muita clareza nessas questões de divisão de componentes. Mas, assim, por outro lado, me parece claro que existe uma diferença entre o nosso aspecto material e imaterial, porque existe um período em que nós morremos e ainda não temos um corpo, né? É um estágio intermediário? É, porque é o período entre a nossa a nossa morte, nós que somos salvos, e a nossa ressurreição. Porque a partir da ressurreição nós novamente temos um corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. E esse corpo glorificado tem materialidade novamente. Então isso assim, acho que já responde algumas perguntas que é o nosso estado natural é ter materialidade, é ter espiritualidade, é ter tanto uma parte material quanto imaterial no presente como na eternidade. Mas esse estágio intermediário nos mostra que existe uma coisa imaterial que faz parte da nossa vida, né? E isso é o que é preservado entre a morte e a ressurreição. Mas a perspectiva bíblica é muito mais integracionista nesse sentido. A gente não consegue fazer distinção clara entre essas coisas. A gente não consegue tratar do corpo sem tratar do espírito, sendo o espírito a mesma coisa que alma ou não, e a gente não consegue tratar do espírito sem afetar o corpo, né? Todo mundo que lida com algum tipo de situação emocional mais profunda, seja de alegria ou seja de tristeza, vê o reflexo disso no corpo. Uma pessoa muito alegre manifesta isso corporeamente, ela sente isso. E uma pessoa muito triste também, uma pessoa com dificuldades emocionais, que pode surgir de um contexto puramente, digamos, visível, material, tem problemas espirituais às vezes, a sua dúvida, o seu questionamento, ela lê a Bíblia de forma diferente a partir de uma dificuldade emocional. Então essas realidades, elas são muito mais integradas do que essas teorias costumam transparecer entre as componentes do ser humano, né? Eu acho que a visão seria muito mais integrada do que encontrar exatamente onde está cada parte. Com certeza, a Bíblia, o pensamento bíblico é totalmente integrado, né? Deus não faz essa. É interessante quando a gente olha lá em Gênesis, né? Deus pega do pó da terra, mas quando ele sopra nas narinas, tudo isso que ele criou é que se torna um ser vivente, né? Então, assim, não dá. Como é que a gente separa que parte que é o sopro, que parte que não é, que parte, né? Não tem como a gente dividir nada disso, né? O ser humano é um todo e, graças a Deus, a gente é a imagem e semelhança de Deus. A gente pegar esse texto não faz sentido, mesmo como vocês falaram, mas a questão da palavra de Deus é interessante a gente pensar um pouquinho até mais sobre isso que o texto traz, por que ele fecha realmente com essa questão da palavra viva e eficaz. É interessante que ele traz vários momentos, como vocês mesmos falaram, né? A questão da criação. Deus cria o mundo, o processo criativo de Deus todo foi através da palavra, né? E ele fala aqui sobre a promessa de Deus também, a palavra empenhada de Deus, né? A mensagem que as pessoas ouviram. Então, em vários momentos aqui, ele traz essa questão do Deus que se revela e fala com as pessoas, né? A palavra de Deus. E essa palavra que é criadora, essa palavra que traz uma aliança, né? Essa palavra que cumpre a aliança também, né? Que exige também o cumprimento dela. Essa palavra, como é que ela é? Por que é tão importante? A Edmar trouxe. Realmente lembra, a palavra de Deus realmente lembra João 1, né? Quando traz todo o contexto de Gênesis 1, né? A palavra criativa de Deus agora aplicada a Jesus, né? Jesus é essa palavra. Jesus é o verbo, né? Como antigamente tinha as traduções que falavam, é o verbo, né? Porque faz sentido, a palavra no português parece algo estático, um pouco mais estático. E o verbo parece algo em movimento, que é essa ideia, que a palavra de Deus é algo muito vivo, né? A palavra é viva, e aí ele traz, fechando essa questão de toda essa palavra que foi revelação, que foi criadora, que foi transformadora, que foi, né,
é próprio Jesus, né? A palavra encarnada, como é que ela é? Por que que as pessoas devem crer, obedecer e permanecer nessa palavra, né? Porque ela é assim, ela é viva e eficaz, e ela é capaz, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, é interessante. Qualquer pessoa vem falar pra gente como é que a gente está fazendo errado, né? Trazendo uma crítica, e a gente não consegue ouvir, porque aquilo parece muito horrível, assim, você fica bravo com a pessoa, né? Você acaba se irando com a pessoa. Mas quando a palavra de Deus vem e fala com você, não tem o que fazer, você não tem como dizer não, não é isso. É, assim, ela entra tão profundamente e mostra realmente o erro, o pecado, né? Ela expõe a gente de tal maneira, ela é a única que consegue penetrar tão profundamente e ao mesmo tempo trazer essa mudança, uma transformação, essa humilhação, né? Uma santa humilhação de si mesmo e de se colocar diante de Deus, falar: Deus, realmente eu não consigo sozinho, eu não realmente estou errada, sabe? Né? Então, a palavra de Deus é impressionante se a gente se propõe a ouvi-la. O grande problema das pessoas hoje, e sempre a gente vê na história aqui, Hebreus falando, é que as pessoas ouviram a mensagem e aquilo lá não fez diferença. Elas desobedeceram, não creram nessa palavra. Então, é um desafio, sim, é um desafio grande, mas é um desafio que Deus vem trazendo sempre. Na história do povo, ele tem falado isso, né? Shema Israel, né? Ouça, ó Israel, né? Obedeçam. Toda a aliança do Sinai foi feita. Olha, se vocês me obedecerem as minhas palavras, né? E eu serei o seu Deus, eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo, né? Então, o tempo inteiro Deus está falando com o povo, falando, prometendo, e esse povo não está ouvindo. Está falando, não, não sejam que nem ele. Eu mandei o meu filho para se tornar essa palavra viva, né? E mostrar para vocês realmente aquilo que eu estou falando não é da boca para fora, não é uma coisa vaga, não é uma coisa que não tem cumprimento, mas é algo real, é algo vivo, eficaz, transformador. Então, ele traz tudo, a salvação em Jesus, a palavra que é Jesus, né? Como o cumprimento de tudo isso que ele falou. Então, falando, pessoal, não dá para não ouvir. Esse Jesus é o grande sábado, esse Jesus é a palavra viva, esse Jesus é a salvação para vocês. Então, descansem nele, né? Creiam nele e ouçam, vivam isso até o fim. Essa é a mensagem tão assim, incrível, né? Tão maravilhosa que esse texto traz, né? Aí ele fala no final: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos de prestar contas. Então, a gente tem aí o coração disposto diante de Deus, né? Essa palavra que entrou e olhou tudo, viu tudo. Então, agora está com vocês, né? É mais ou menos isso. Agora a bola é de vocês. O que vocês vão fazer diante de tudo isso? Né? Não sejam que nem os antepassados, né? Aquilo e Edmar querem fechar, falar alguma coisa dessa questão? E é interessante isso, nesse último versículo, quando você fala da exposição, né? Essa palavra que ela é tão eficiente e eficaz para me penetrar, onde mais nada pode fazer essa penetração no sentido de transformação mesmo, mas que também, ao penetrar, ela expõe. Me parece que aqui sai, o autor ele traz essa mensagem de esperança, muito ligada com descanso, de motivação à fé, se esforcem, creiam, confiem, porque ela vai se cumprir, porque ela é transformadora, porque ela expõe. Mas veja bem,
ela expõe, e quando ela expõe, tudo que está lá no mais profundo também se torna visível e você vai prestar conta. Porque aqui já parece que o tom do autor ele já dá uma. Epa, peraí ainda, né? Aí você já dá um pulo assim na leitura e faz, meu Deus, agora eu vou ficar assim, né? Todos os meus podres vêm também, o que é bom e o que não é. Então, assim, dá um susto aqui quando você está lendo o finalzinho, você vai no. Ai, meu Deus, que palavra maravilhosa, vai penetrar, vai transformar, mas de repente, para me expor, assim, para me desnudar diante desses olhos de Deus, é um negócio muito forte, assim, né? Mas aí também é importante a gente entender, porque aí tem a questão do discernimento do bem e do mal, né? Essa palavra que transforma, ela é eficiente, mas não é algo em que não vai me responsabilizar também. A palavra, quando ela penetra, quando ela me convida à fé, quando ela me dá essa oportunidade do meu hoje de mudança, ela também me responsabiliza, ela também traz para mim, nesse discernimento que só ela pode trazer, essa questão de, olha, você precisa, inclusive, admitir o seu estado atual aqui diante de mim, com responsabilidade. Então, essa exposição, essa palavra expor diante daquele ao qual vamos prestar conta. Então, você é responsável nessa obra criada pelo que está aí dentro. Isso é muito importante, porque a gente está numa. Acontecia muito isso lá com eles, né, no deserto, com eles, não na linguagem de Hebreus, com eles. Mas a gente vai entrando e o texto vai tomando conta da gente, a gente já fica falando igual, né? Mas aí é essa ideia de que vocês também são responsáveis, a palavra também lhe responsabiliza. A palavra também traz essa consciência para você de que você é responsável nessa obra redentora, tanto da vida quanto da morte, tanto do crescimento quanto do não crescimento, tanto do exercer a sua fé, essa fé. Eu acho isso muito interessante nesse texto. Você falou agora, Edmar, eu lembrei de uma fábula muito antiga que é contada sobre o Anel de Giges. Teve até um filósofo brasileiro, né, o Eduardo Gianetti, que publicou recentemente um livro com esse título. E parte do livro dele é discutindo essa fábula do Anel de Giges à luz do ensinamento cristão. E é tudo sobre exposição ou a omissão dos nossos atos. Eu acho que daria um tratado enorme aqui sobre o papel da exposição dos nossos corações e os efeitos que isso traz para a nossa vida de relacionamento com o próximo, conosco mesmo, com Deus. E a fábula de Gises é uma historinha legal. Eu sei que a gente tem outros assuntos, mas vale para o pessoal pensar um pouco, que é o seguinte: Gises era um camponês, ele encontra um anel, uma fábula, né? Ele encontra um anel numa fenda que se abre lá onde ele está pastoreando as ovelhas. Ele pega esse anel, acha que é um anel comum, e ele descobre que ao girar o engaste desse anel no seu dedo, ele fica invisível para todas as pessoas. E as pessoas não podem ver e ouvi-lo. E ele pode fazer o que ele quiser a partir daí, e nenhum erro lhe será imputado. Ele não será julgado por nada, porque ele não pode ser visto por ninguém, logo não pode ser incriminado por ninguém. E aí Giges comete as piores atrocidades. Ele vai para a capital do reino que ele fazia parte, ele mata o rei, ele se envolve com a mulher do rei, ele fica muito rico, muito próspero, ele faz sacrifícios aos deuses que ele crê que existem, a fim de conquistar o perdão pelos seus atos, pelos seus erros, e beleza, isso é uma história que suscita uma reflexão enorme. Platão coloca isso em um dos seus livros, e nos seus livros Sócrates está discutindo, que é sobre o papel da justiça. Se ninguém puder julgar você, se ninguém pudesse nos julgar, seríamos seres justos, ou a gente só é justo porque tem alguém que nos julga? O interessante é que, do ponto de vista bíblico, a gente pode ter o anel de Giges que a gente quiser. Não tem nada que está encoberto que permanecerá encoberto. Uma coisa que é horrível para qualquer pessoa que não esteja debaixo da convicção da graça
é que a sua vida seja completamente transparente aos outros. E a nossa convicção a partir de Hebreus é que tudo de todos será completamente exposto em algum momento. A nossa decisão é se a gente se expõe agora, com todos os nossos podres, como o Edmar está colocando aí, diante de Deus e diante da ação corretiva da palavra, se submetendo a Deus, reconhecendo que isso é realmente horrível e procurando a graça do perdão e a correção, ou a gente vive com essa convicção de que dá para esconder as coisas que a gente não gosta dos outros e isso permanecerá impune para sempre, né? A revelação da Bíblia não é assim que as coisas vão funcionar. É a sensação que eu tenho, Aquila, só para terminar rapidinho, Suzy, para pegar esse gancho de Aquila, a sensação, você falando e pensando em Hebreus, que eu tenho é que ele dá uma pesada assim no meu peito e faz, você paga agora ou paga depois. O negócio é aqui. A palavra é transformadora e vai lhe expor. Paga agora ou paga depois. Eu acho que é bem isso mesmo. É um desafio, né? A crer, na verdade, é mais interessante porque a Bíblia inteira, quando ela traz a questão da fé e de crer, ela não está ligada a uma crença de você entender aqui, né? A crença real é quando a sua vida é transformada por aquilo, né? Porque a palavra ela é viva, está expondo, e o que você está fazendo diante disso? Qual que é a sua decisão? É crer? Então viva isso, né? Obedeça, né? Então é interessante porque a gente acha que essas coisas, assim como a gente acha que nós somos fragmentados, né? Existe essa fragmentação, a gente acha que as coisas que a gente crê aqui na cabeça e crê no coração e na vida são diferentes, e não é verdade. A gente vive o que a gente crê. Então, aqui ele só está falando isso, ó, a palavra é assim, Jesus é esse, e vocês, o que vocês vão fazer? Né? É a decisão final. Mas é interessante, quando vamos voltando ao texto, que logo em seguida ele começa exatamente com aquilo que o Aquila falou. Portanto, é uma continuação, na verdade, a gente tem aí um título de separação, né, que fala do sumo sacerdote, mas na verdade é uma continuação aqui do texto, falando, portanto, por causa de tudo isso, porque ele mesmo é a palavra e a palavra de Deus é eficaz, visto que temos um grande sumo sacerdote, ele entra num assunto que parece diferente, mas não é. Ele está falando justamente, porque ele veio falando desse Jesus, que é o descanso, que é a palavra, né? E que ele expõe. Agora a gente tem, depois da exposição, da prestação de contas de tudo isso, ele não está deixando a gente a Deus dará, né? Assim, a gente se vira nos 30, não é isso. Aqui que a gente vai fazer? A gente vai, ele mostra o caminho. Ele está falando, ó, agora vocês têm um sumo sacerdote, que é esse aqui. O que ele faz? Ele não só é um sumo sacerdote diferente, né, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Isso é muito legal quando ele fala, porque ele está dando o caminho, mas esse caminho vocês não têm ideia de que caminho que é esse. Esse caminho é muito superior, é muito além do que a gente pode pensar e imaginar. É um Jesus que ele é o sumo sacerdote, quer dizer, ele nos apresenta diante de Deus, né? Ele vai lá e apresenta, seja os pecados, seja tudo isso. Mas ele é mais que isso. Ele é um Deus transcendente, né? Ele é um Deus, mas ele conhece tudo sobre a gente. Ele sabe exatamente como é que a gente passa, as dificuldades que a gente tem. Então, é muito legal. Assim, a Bíblia é espetacular, não é? Pois é, Suzy, eu realmente acho surpreendente essa abordagem que o livro de Hebreus traz sobre
o sumo sacerdócio, né? E algumas coisas me chamaram a atenção na releitura, precisamente desses 3 versículos, do 14 ao 16. Uma delas é uma coisa que eu não prestava muita atenção, que é esse lance de céus, no plural, né? Quando a gente vê outras passagens, como, por exemplo, Paulo falando da ascensão ao terceiro céu e tal, isso começa a colocar umas perguntas na nossa cabeça. Como é que é a estrutura do céu? Tem um céu mais elevado e tal. Ainda que a gente não tenha tanto detalhamento na Bíblia sobre essas diferentes gradações ou camadas do céu, a ideia é que Jesus ascende ao mais íntimo da relação com o Pai. Ele está junto do trono. E isso é muito poderoso. A ideia de um sumo sacerdote que está plenamente representando a humanidade diante do Pai, a fim de que nós sejamos apresentados perfeitos diante de Deus, né? E isso, talvez o pessoal que está acompanhando a gente não lembre, isso era a função principal do sacerdote, que era representar o povo diante de Deus. A ideia de um sumo sacerdote que faz isso diretamente no céu, no recinto mais próximo daquilo que é o Pai Todo-Poderoso, e o nosso representante é o próprio Jesus, é algo muito significativo. A ousadia, como Hebreus vai nos falar, de se apresentar diante de Deus, vem desse fato, que o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato de que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós porque ele experimentou as mesmas coisas, né? Às vezes eu pensava nessa passagem e achava estranho o fato, poxa, mas Jesus precisava se tornar plenamente humano para saber o que era dor e sofrimento? Ele não tinha como saber pela observação? E isso é um equívoco muito grande. Ninguém sabe nada olhando distantemente, friamente, né? A gente só sabe alguma coisa quando a gente se envolve com essa coisa, quando a gente, de alguma forma, se relaciona com essa coisa. E nada mais próximo e íntimo daquilo que é a compaixão de Jesus por nós do que o fato de que ele é um de nós, ele é um ser humano. O fato de que ele experimentou as mesmas tentações, dores e fragilidades e agora nos representa como quem está sofrendo conosco. Essa é uma passagem muito poderosa. Deus sente dor junto com o ser humano, né? Deus sente sofrimento junto com o ser humano. Jesus chora por Jerusalém. Jesus clama pelo povo que o estava crucificando, clama para que o Pai os perdoe porque eles não sabem o que fazem. Então, a ideia de um Deus completamente assemelhado, próximo e verdadeiramente humano, que agora clama ao Pai para que perdoe as falhas que nós temos, né? Então, a ideia do sumo sacerdócio é muito apelativa para mim. O fato de que Deus experimentou as mesmas coisas que eu transforma completamente a forma como eu entendo essa palavra. É, aquela falando, a gente não quer sair de perto, né? Quando ele diz se aproxima do trono, ali na mais intimidade. É muito viva mesmo, é muito vivo esse texto, e à medida que a gente vai falando dele, a gente vai se empolgando. Acho que o pessoal aí que está acompanhando também deve estar se empolgando, assim, se motivando por essa palavra, porque vai dando um rebuliço assim dentro. Mas, além dessa questão dessa intimidade, dessa proximidade, dessa identificação, né, do compadecer-se, porque é humano, eu acho interessante também em relação ao sumo sacerdócio, Suzy e Acleda, você que está em casa, é que ele rompe com o que a gente tem, essa questão do Cristo superior, né? Ele rompe com o que a gente tem lá no Antigo Testamento, principalmente Levítico 16, quando diz que esse sumo sacerdote ele não pode entrar assim, está muito próximo não do Santo dos Santos, do que Áquila que chamou de trono, que é o que está no texto, mas é uma vez por ano, é uma vez assim que ele vai lá no dia da expiação, porque senão ele morre também, porque ele é limitado. Ele é humano, porque ele vai lá, a imagem antiga, a imagem outra. Mas com Cristo, não é assim. Ele não precisa
estar com ousadia nessa intimidade, nessa proximidade, nesse lugar mais profundo do coração do Pai, intercedendo por mim só uma vez. Aí entra o finalzinho, que aí é a parte que eu quero destacar, que para mim é muito significativa, é que o 16, que diz assim nos aproximemos do trono, que é o que Áquila destacou, da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças que nos ajudam no tempo da necessidade, no momento da necessidade. Ele tem essa proximidade, ele tem essa intimidade, mas é sempre. É no momento da minha necessidade. Diferente do sumo sacerdócio lá, do sacerdócio ligado à linhagem arônica lá. Cristo é superior a isso, porque ele pode me socorrer na minha fraqueza, nessa limitação, nesse sofrimento, nessa dor, mas não é só uma vez por ano. É no momento da minha necessidade. É por isso que é tão precioso isso. Às vezes a gente acha que Cristo está distante, é o que Áquila destacou, e que tem um tempo, assim, tem um momento que eu posso me chegar para ele, mas o que o texto traz, essa ideia do sempre, ele sempre tem esse acesso, eu sempre, por conta dessa obra redentora, e dele ser o meu sumo sacerdote, eu posso sempre fazer esse movimento do coração do Pai, para a intimidade, para o Santo dos Santos, porque ele abriu o caminho definitivamente. Então, não tem mais só um dia, eu posso chegar sempre no momento da minha necessidade, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser o ano todo, dependendo de onde você está, que momento da sua vida, que estação, sempre, sempre em Cristo, no sacrifício de Cristo, você pode encontrar socorro, você pode encontrar na obra redentora aquilo que você precisa de suprimento da necessidade, não só física, não só emocional, mas espiritual, que é o todo, que cuida, que transforma, que é fantástico isso aqui para mim, essa relação de intimidade, essa relação de proximidade com o trono, sempre. Oi, Suzy. Ficou lá no trono, sempre. Aí entrei. Eu fui falar com Jesus um pouquinho. Eu acho que você dá uma corrida lá no sempre, deixa eu treinar isso aqui, já vou logo. Mas é isso aí. O sempre, né? O sempre. É a obra redentora dessa intimidade, que não precisa ser um dia na semana, não precisa ser um dia no ano, porque ele é o sumo sacerdote sempre. É muito legal e é interessante até, Edmar, porque o que você falou agora, ele vai explicar lá no capítulo 5, né? E primeiro ele fala de Jesus como sumo sacerdote, ele vai falar de tudo isso. Por que que ele é um sumo sacerdote superior, né? Aí ele vai agora comparar, porque ele vem comparando aí com os anjos, vem comparando, sempre mostrando por que que vocês não podem de jeito nenhum largar esse Jesus e a mensagem que ele trouxe. Por que que vocês não podem abandonar a fé nesse Jesus que é tão maravilhoso? Então ele, mais uma vez, ele falando, olha, esse sumo sacerdote, ele é digno que a gente tenha a fé, então por isso apeguemos-nos com toda a firmeza, né, que professamos, pois a gente tem um sumo sacerdote diferente, exatamente esse, que sofreu por tudo, né, que é possível que a gente tenha toda a confiança, que a gente se aproxime desse, ele chama de trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. É disso que a gente precisa, e a gente não sabe muitas vezes entender que é disso que a gente precisa. É interessante aqui esse reconhecimento de quem é Deus, quem é esse Jesus e quem somos nós. Esse Jesus, ele viveu tudo, mas ele viveu tudo, ele é Deus. Então, por ele ser Deus, por ele ter feito a obra que ele fez, é que a gente pode confiar e depender desse amor, dessa graça, dessa misericórdia dele. Então,
é um chamado para a gente reconhecer isso, que a gente precisa, que a gente tem necessidade primeiro, né? Porque o grande problema que afasta a gente de Deus é justamente a gente não reconhecer que a gente tem necessidade, que a gente precisa, essa humilhação, essa exposição que a palavra traz, de quem nós somos, né? E aí a gente pode então depender, realmente depender, confiar totalmente nessa graça e na misericórdia de acolhimento, de socorro verdadeiro. Eu acho que a Suzy travou um pouquinho, ou fui eu? É, É. você vai seguir aí, Bom, enquanto a Suzy volta, ela recupera o sinal, eu gostaria, Edmar, que a gente pensasse aí com os detalhes do capítulo 5 que nos apresentam, nesse papel tão especial, como Suzy estava colocando, de Jesus como sendo o sumo sacerdote do qual todos nós dependemos, né? E é interessante porque a partir do versículo 4, a o autor de Hebreus coloca explicitamente o seguinte: ninguém toma essa honra para si mesmo, ou seja, não foi Cristo que se designou como sumo sacerdote, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente tem duas questões interessantes entre o versículo 4 e o versículo 6. Uma é essa citação do Salmo, né? Eu não estou aqui, deixa eu só, uma confirmação que é o Salmo 2, e o que outro é o Salmo 110. Dois isso, o salmos. outro, o Salmo 110. E o Salmo 110 também retoma o texto de Gênesis 14, né, que fala de Melquisedeque. É muito interessante a gente perceber que os salmos têm um papel profético, né, Edmar? Eu, por muito tempo, não percebi isso. Eu sempre achei que os salmos ali eram cânticos do povo de Israel que mostravam a relação do povo com Deus, a expressão da sua frustração, alegria, expectativas, mas eu não lia tanto como profecia. E o Salmo 2 é claramente um texto que aponta para um tipo de reino que não pode ser explicado por Davi, por Salomão em toda a sua glória, não alcançou o que o Salmo 2 coloca, né? E aqui Hebreus está retomando, falando, olha, aquele rei que está sendo citado lá é o que Cristo é para a gente, né? Não sei se você teve uma experiência semelhante com o Salmo, como é que você lê esse papel profético dos Salmos também? Os salmos, eu sou apaixonada pela literatura poética que esse salmo nos traz. Primeiro, pela questão de revelar o humano, né? O humano nas suas fragilidades todas, né? De que sente, que sofre, que é dependente, mas também de revelar Deus. E aí eu acredito que quando o autor de Hebreus, logo em seguida, lá no 4:12, a gente viu falando da palavra, a palavra encarnada, a palavra se cumprindo, e aí é que ele cita a palavra como cumprimento também diz. Eu acho que está tudo Uhum. muito interligado. Nesse sentido profético, é o cumprimento dessa palavra, porque ela é viva e ela vem durante os anos se cumprindo. Então, sim, eu tenho essa impressão em vários salmos, né? O 2 a gente É, cheira, a gente sente, a gente apalpa Cristo ali. E o 110 é interessante quando vem com essa comparação que ele traz aqui, né, tão precisa, dessa releitura do sacerdócio, ou cumprimento desse sacerdócio com a figura de Melquisedeque, né, que uhum, literalmente é esse rei de justiça. Então, é bem uhum, interessante como o Salmo vai dizer que Jesus é esse sumo sacerdote que é gerado por Deus, mas superior
a Arão, e Deus pode fazer isso, tá tudo certo, né? A palavra é dele, ele pode fazer isso. Ah, mas tinha que ser lá dentro dos... Tá bom, tudo bem, a palavra que ele disse lá também, essa palavra cá, ele pode ampliar isso aqui, ele aprofunda com Cristo, mas isso é o autor de Hebreus, ele amplia usando esse salmo de forma profética, que aí ele traz Melquisedeque como cumprimento disso. Porque Melquisedeque, a gente nem tem muita informação dele, é um ser emblemático, assim, que a gente que ele aparece e desaparece no meio da história, ali no Gênesis. Mas aqui o autor de Hebreus, a partir dos salmos, mostra esse cumprimento, né? Esse cumprimento dessa figura, dessa promessa que vem um e esse definitivamente vai remir a Israel, vai remir o povo cabalmente, de uma vez por todas. Então, é fantástico esses links aqui proféticos que a palavra traz em todo e qualquer tipo de literatura, diga-se de passagem. E o que eu acho curioso é que Melquisedeque é um sacerdote que vem antes de Arão. É, E isso, na relação entre sacerdócio, parece ser um sacerdócio de ainda maior autoridade, porque ele é autorizado por Deus, que Abraão entrega dízimos para Melquisedeque, foi enviado por Deus, e Melquisedeque é rei e sacerdote, né? E isso retorna para a figura de Jesus, que é rei, sacerdote e é profeta. Então, a ideia é que existe um sacerdócio eleito por Deus, sem muita explicação, como coloquei de chamar para satisfazer nossas curiosidades, de onde ele vem, para onde ele vai, mas que estabelece um tipo de sacerdote que não se submete às mesmas condições do sacerdócio de Arão, né? Então, isso é importante, porque o sacerdote precisava estar em uma linhagem específica. Jesus é da linhagem de Judá, não é da linhagem de Levi. Então, isso poderia ser um problema para o judeu. Como é que Jesus pode ser sacerdote se ele é descendente da tribo de Judá? E para ele ser rei, ele tem que ser descendente da tribo de Judá. Então, escolha, Jesus, ou você é rei ou você é sacerdote. Ele falou, não, pera lá. Tem a linhagem de sacerdócio por Melquisedeque e tem a linhagem messiânica a partir do trono de Davi. Então, de fato, é muito significativo que Melquisedeque seja resgatado aqui, e você vê que, de fato, o autor está entrando por águas muito profundas, né, para explicar o que acontece em torno da pessoa de Jesus, todas as implicações para o sistema sacrificial, como isso deve ser entendido por aqueles que estão em Cristo, e como é que fica isso depois de Cristo. O sacerdócio, então, não servia de nada, o sumo sacerdote não tinha um papel momentâneo. Falou, não, tem um papel, mas que é revisto a partir da pessoa de Jesus. Ele é o sumo sacerdote para o qual todos os outros sumos sacerdotes e sacerdotes fizeram e cumpriram a sua função. Era a fim de que chegasse a plenitude do papel de apresentar a comunidade e um povo diante de Deus. Isso agora é desempenhado por Jesus, né? Bem-vinda de volta, Suzy. Eu fui conversar mais um pouquinho ali com o sumo você sacerdote. quer ficar por lá, viu? É muito legal. Eu ouvindo aqui, né, essa questão do sumo sacerdote, e o mais legal que você falou, né, Aquila, que o Melquisedeque aparece antes, né? Então, Deus, ele planeja tudo e ele, assim, como é incrível a obra que ele faz, né? A redenção dele é pensada, é planejada, é trazida de uma maneira tão perfeita, né? E isso que a gente deveria lembrar quando a gente lê um texto desse, que é profundo e assim muito bem elaborado, né? É lembrar de quem a gente está falando, desse Jesus que, se a gente está entendendo que ele entrou um dia na sua vida, assim como entrou na minha, ele é esse Jesus, que é o sumo sacerdote, que é aquele que se compadece, que é ele que, né? Mas é o cumprimento perfeito de tudo que Deus planejou para a gente, né? E não foi apenas para redenção,
mas para cumprir todos os propósitos, todos os planos, né? Que ele. Então a gente conhece um Jesus, às vezes pela metade, ou pela metade eu acho que é muito. A gente conhece isso de Jesus. Vislumbres, né? A gente conhece um pontinho de Jesus e às vezes a gente está duvidando, em crise, passando por dificuldades, em todos os sentidos da vida, sem poder confiar nesse Jesus que é tudo isso. Então, esse texto não só traz a questão da teologia, né, do que a gente está falando, daquilo que se cumpre, de tudo isso, mas é real na nossa vida. É esse Jesus que está trazendo para os hebreus, está falando por que, que vocês devem confiar nele, e é para a gente também. Quem é esse Jesus que nós confiamos, em quem nós confiamos e que nós temos como Senhor e Salvador na nossa vida? Será que é esse que Hebreus está apresentando aqui? Ou é aquele que a gente cria, um ideal, alguma coisa, né? Um Messias? Porque parece que às vezes a gente cria um próprio Messias, né? Para cada situação da nossa vida. E o texto está trazendo de uma maneira muito clara. Esse Jesus é o próprio Deus, é a palavra viva e eficaz, é o sumo sacerdote, é esse que está, assim, é incomparável, é incomparável. E por isso que você pode confiar completamente, completamente, sem sombra de dúvida. Você pode até questionar, você pode até perguntar, mas na verdade ele é esse Jesus que está com você, conhece você e pode te ajudar de verdade nas suas necessidades. Então, eu acho que vale essa chamada. Pessoal, em quem você está confiando, né? Em que Jesus você crê? Você pode confiar. Vem para Ele, né? Na verdade é isso. Vem para Ele, porque é demais. É um Jesus assim que não tem palavras para descrever, né? E é isso que ele está trazendo aqui. Suzy, só Oi, como você voltou no meio aqui da conversa, a gente deu uma olhada mais específica até o versículo 6, tá? sim. Do 7 em diante a gente não tratou ainda diretamente. E eu acho que é interessante agora a gente falar justamente disso, que Jesus ele veio, né, durante os seus dias de vida na Terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. É interessante isso. Jesus se submeteu a tudo isso, né? Em alta voz, com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, o que ele fez, né, é aquilo que ele não precisava fazer, porque ele é Deus, né? Mas ele se submete a tudo isso para cumprir, né, essa obra de redenção. O que a gente pode falar um pouquinho mais sobre tudo isso que ele fez e a questão do sofrimento dele, né? A oração que ele fez. Por que será que ele fez uma oração pedindo para Deus, né, passar esse cálice, né, passar sobre ele, o sofrimento dele, que acho que a gente não consegue nem imaginar o tamanho disso, o peso de tudo isso. Acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Bom, Suzy, essa descrição aqui detalhada do versículo 7, em Jesus oferecer orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, a fim de que nós fôssemos salvos da morte, a fim de que ele mesmo, no momento do jardim do Getsemane, fosse livrado daquilo, se isso lhe fosse possível, mostra a autenticidade da experiência de Jesus como um ser humano. E por que isso é importante? Assim, tem uma parte que fala que Jesus aprendeu
a obedecer. Versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Será que Jesus era um filho desobediente até ele virar um filho encarnado? Não faz muito sentido a gente pensar dessa maneira. Não tem nenhuma sustentação bíblica imaginar que ele não era um filho obediente antes da encarnação. Mas parece que é um tipo de obediência na condição de homem, que era uma condição que Jesus não tinha experimentado. E por que que isso é importante? Porque o sumo sacerdote é um representante do povo. Então, Jesus não poderia ser um sumo sacerdote da humanidade como um todo se ele não fosse um representante nosso. E sendo um representante nosso, e sendo um representante que precisava ser perfeito a fim de que nós fôssemos encontrados perfeitos pela obediência dele, ele precisava ter uma vida de completa obediência nesse período de encarnação, né? Só um parênteses, se a gente pensa que Jesus estava encarnado a partir do seu nascimento, ele morreu, quando ele ressuscitou, ele voltou a ser o que era antes. E não é essa a descrição bíblica, né? Parece que Jesus nunca mais deixou de ser homem, mesmo depois da ressurreição, mesmo continuando sendo Deus. A gente falou do corpo glorificado antes aqui. Jesus comeu peixe, Jesus foi tocado, Jesus foi visto, ele abraçou, ele caminhou com as pessoas, ele foi ouvido, ele falou e ouviu também. Então a gente percebe que nós temos um representante humano diante de Deus, sendo o representante de todos os seres humanos. Então parece que a ideia é que Jesus aprendeu a obedecer na condição de homem, foi obediente até sofrer morte e morte de cruz, como coloca Filipenses 2, e isso é o que nos dá esperança da sua função enquanto sumo sacerdote que clama a Deus, a fim de que nós não experimentemos a morte eterna. Isso é muito forte assim para a nossa vida, né? É querer que Jesus se submeteu a essas coisas por amor a nós, não precisando de nada, e também nos coloca numa posição muito diferente da palavra, no sentido ambivalente que a gente tratou tanto da palavra como o texto, quanto a palavra como a palavra viva, que é Jesus, e que faz uma ressalva para a gente, Edmar e Suzy, de que nós que estamos constantemente lendo o texto bíblico, procurando entender, explicando, ouvindo a respeito dele, nunca podemos tratar isso simplesmente como uma palavra a ser analisada, como um texto a ser compreendido e ponto. Nos mostra que ler a palavra e falar com Jesus são duas coisas que não podem ser separadas. E quando a gente fala com Jesus, a gente está falando com alguém que ofereceu súplicas com lágrimas por nós ao Pai. Isso nos coloca numa condição assim de contrição, de reverência e de compaixão pelo nosso próximo também, que são elementos fundamentais na nossa jornada de fé. Senão a gente não tem a perspectiva do que a gente está tratando quando a gente fala com Jesus, fala sobre Jesus e quando a gente lida com o próximo também. A compaixão de Jesus inspira em nós uma postura de reverência e de valorização por aquilo que temos, de acesso ao Pai, seja por meio do seu sacrifício, seja por meio daquilo que a palavra nos revela, né? Eu acho que isso é uma das importâncias de que Hebreus tenha registrado esses versículos aqui. É bem isso, e eu ainda vou mais usando essa sua linguagem, né, de profunda, quando diz assim, ele me coloca numa relação com o próximo, ele me expõe, né, porque ele fez o máximo, assim. Mas eu vou mais no sentido de que, quando vem trazendo o sumo sacerdócio, como esse, né, que é tão autêntico ao selo, porque ele experimentou aquilo que você falou antes, só se conhece experimentando. Ele experimentou cabalmente toda a condição humana, mas eu vejo muito nessa linguagem, então, empaticamente, com muita empatia, ele se move a mim, mas com paixão, querendo me ajudar, decidido a me ajudar em obediência, mostrando que é possível eu vencer as tentações, as fraquezas, as limitações, porque nessa condição 100% humano, ele se submeteu, ele obedeceu.
e com sofrimento, com lágrimas, e hoje está lá acreditando em mim, intercedendo por mim, diante do Pai. Então, eu costumo dizer que às vezes a gente vem, não sei vocês se já experimentaram isso, mas aqui numa prática mais do cuidado com as pessoas, a gente vê as pessoas tão desacreditadas, a Cleia e Suzy, de si mesmas. Então, às vezes, elas estão muito desacreditadas de si mesmas, acreditando que não vão superar, que não conseguem, que são tão más que nem Deus as escuta, que nem Deus a quer socorrer. Aí a gente vê esse Jesus nessa condição máxima humana, intercedendo, suplicando, sendo meu representante diante do Pai nesse nível que Hebreus traz. Então, é como se a sensação que eu tenho nisso que você falou, Akle, é que Jesus ele acredita mais em mim do que eu mesmo, como sumo sacerdote, que é capaz dessa obediência até o fim por mim, para que eu seja transformada, para que eu encontre e desfrute dessa vida eterna. Então, é bem deixar para você de casa, sabe? Jesus, o sumo sacerdote, ele foi tão profundo e na compreensão, porque ele experimentou da nossa humanidade, que ele continua, né? Isso que a Cleia enfatizou, que ele continua diante do trono da graça, apresentando orações no sentido de interceder como sacerdote por mim e por você. Então, é possível. É possível você ter se transformado, é possível você se livrar do peso do pecado, é possível você se livrar do peso da culpa, é possível você se livrar da condenação que às vezes lhe coloca numa condição de aprisionamento e adoecimento, inclusive do corpo, porque ele compreende a ponto de ter sofrido o máximo moído, que é uma linguagem que dá a ideia que ele foi moído por isso, mas obedeceu e conseguiu e venceu por mim, por você. Então, assim, é um nível de compaixão, de compreensão diante do sofrimento, do que ele ofereceu, a autenticidade do que ele ofereceu, que me dá um vislumbre e acende a esperança de que é possível. Isso é muito legal, né? Essa imagem que traz de Jesus fazendo a oração e a súplica, e aquele momento antes da morte, né? Antes da morte, que ele suplica realmente a Deus para que, se fosse possível, passar aquele cálice. O peso do pecado do mundo, mesmo sendo Jesus, né? O peso daquele pecado do mundo não era algo mais ou menos, não era algo que se podia, por exemplo, suportar. Então, ele, apesar de tudo isso, ele se submete justamente para cumprir isso, essa salvação real que desviar a ira de Deus que estava sobre nós, porque tinha que se cumprir, se tornando a justiça realmente de Deus, né? Ele cumpre tudo isso. E esse Jesus que fez justamente, ele se submeteu a Deus, apesar dele não precisar fazer nada disso. Quando ele se submete, ele simplesmente ele se torna aquele que consegue redimir todo mundo, né? Redimir. Então, ele é um sumo sacerdote não só superior nesse sentido, mas tudo aquilo que você falou, Edmar, com ele tem esperança. Aquilo que a gente realmente não poderia mesmo. Se dependesse de nós, e se depender de nós, a gente não consegue mudar, não consegue redenção nenhuma, porque as nossas obras, que é aquele negócio do descanso, né? As nossas obras não são possíveis de trazer esse descanso. Agora, em Jesus é possível. Em Jesus, a gente pode ser transformado, e a gente pode ser em todos os sentidos, ter o descanso mesmo do coração, da alma, de tudo que a gente pode, né, esperar de um sumo sacerdote, mas da misericórdia e da graça dele, e a gente pode também ter esse vislumbre da transformação real hoje, né?
de esperança, de ter o acolhimento, de ter essa graça, essa misericórdia na nossa vida e para o futuro também. Então é algo que se cumpre de uma maneira completa. E Jesus, ele traz não só o sumo sacerdócio dele, mas por ser essa palavra viva que expõe, de novo lembrando, quando expõe tudo, expõe o pecado, expõe, né, tudo isso. E Jesus agora finaliza aqui essa parte, falando justamente do que Jesus faz. Jesus cumpre tudo isso, leva o pecado, e quando você crê e permanece nele, isso é possível ser transformado em salvação, em descanso, você consegue vislumbrar um futuro e ter esperança para a vida, né? Então nele sem palavras para descrever o que é isso. E eu, assim, gostaria de falar, vivam isso. É possível viver isso hoje, né? É o chamado de Hebreus, né? Ouçam, vivam, creiam hoje, né? Porque é isso que a gente precisa. A gente nem sabe das necessidades que a gente tem, mas quando a gente entra nele, a gente vai entender quem a gente é, por que a gente precisa, e a gente consegue ter essa ajuda verdadeira, né? Então, é maravilhoso a gente poder ter esse descanso em Cristo, né? Maravilhoso. Deus abençoe a todos, né? E que Aquila quer dar uma palavrinha final para a gente poder terminar aqui. Obrigado, Suzy e Edmar, tanto pelo convite quanto pela conversa. E eu acho que o estímulo final do capítulo 5, que é um pouco uma bronca, né, do autor, mas é também um encorajamento, que nós podemos e devemos amadurecer na fé, pensar sobre essas coisas não é uma escolha de uns ou de outros, mas é uma necessidade de todos nós sermos sustentados pela palavra viva. Isso torna a nossa vida muito mais significativa, estimulante e poderosa para a transformação da realidade do nosso próximo, da nossa cidade, da nossa comunidade. Eu acho que esse estímulo ao amadurecimento que o autor de Hebreus faz é tão relevante hoje como foi para aquela comunidade há 2000 anos atrás, né? O pessoal que está aqui acompanhando a gente, em tese, é justamente aqueles que já estão buscando justamente essa maturidade. Mas multiplicar isso e procurar encorajar outros que talvez estejam em outra condição é muito valioso. Mas obrigado mais uma vez para todo mundo que está nos acompanhando e espero caminhar junto com vocês ainda em vários outros momentos naquilo que é essa mensagem de Hebreus. Obrigada, muito bom conversar de Hebreus e deixar a gente ficar a noite toda, o resto do ano, porque é profundo e é animador, né? Mas que desejo para todos vocês que estão aqui, para os que vão ainda ter acesso a essa mensagem, quem ouviu hoje, compartilhe, né? Talvez alguém aí precise ouvir sobre esse descanso e sobre esse sumo sacerdote. Então, compartilhe, cresçam, cresçam na fé de que Jesus fez, que ele continua fazendo, que ele pode nos levar a um nível de intimidade com o Pai jamais vivido, jamais experimentado. Ele é suficiente para fazer isso, por mim, por você. Então, é possível nele. Então, essa é a mensagem que eu deixo, e com vocês sempre muito bom de estar, é sempre muito bom de conversar. Obrigada por momentos tão graciosos. Deus abençoe a todos, uma boa noite.